Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje nós iniciamos uma série chamada As Ciladas do Diabo. Você já caiu em alguma cilada? Você já foi pego em alguma cilada, emboscada? Hoje nós vemos muito sobre os golpes, né? Através dos aplicativos ou golpes mesmo. Uma pessoa às vezes está num banco, num caixa eletrônico e alguém tenta ajudar essa pessoa aceita a ajuda, mas depois ela percebe que caiu num golpe através daquela ajuda. Eu acho que cada um de nós, todos nós, já caímos uma vez. Se não caímos ainda, vamos cair de alguma forma em alguma cilada. Cilada é aquilo que quando você para pensar, você fala, puxa, se eu soubesse, eu não teria feito isso. Se eu soubesse, eu não teria falado isso. Se eu soubesse, eu não teria ligado. Se eu soubesse, eu não teria ido. Porque quando a gente se depara com alguma cilada que gera situações, a primeira coisa que bate é um arrependimento ou um remorso. Remorso é diferente de arrependimento. O arrependimento me leva a não mais fazer aquilo. O remorso me leva a me arrepender, entre aspas, naquele momento, mas em seguida eu continuo fazendo. O material que nós vamos estudar, ele está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz o seguinte: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, está em Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. As ciladas do diabo são os enganos e as tentações que Satanás usa para desviar as pessoas de Deus e levá-las ao pecado, ao erro, ao se desviar de algo quando não deveriam. Elas podem se manifestar de diversas formas, como dúvidas, medo, orgulho, desânimo, distrações e até mesmo heresias, ensinamentos errados. Tudo com o objetivo de afastar os indivíduos da verdade e da comunhão com Deus. Então, a cilada nem sempre, aparentemente, ela vai se mostrar como algo ruim. Ela pode vir também através de sentimentos, né? Nós estamos aí enxergando tudo que está na nossa frente, nós estamos ouvindo coisas, nós estamos falando e fazendo, e muitas vezes nós somos pegos de uma forma muito rápida, sutil. Algumas das principais ciladas do diabo incluem, número 1, dúvidas sobre a palavra de Deus e a identidade em Cristo. Satanás tenta semear incerteza sobre a veracidade da Bíblia e questionar a identidade e o valor do indivíduo como filho de Deus. Ele sempre tentou e ele sempre vai tentar. Se possível, ele se disfarça em algo, em um anjo de luz, né? Algo bom, algo que ele sabe que as pessoas vão olhar e não vão perceber na realidade que é ele por trás de tudo isso. Medo e ansiedade. O medo, ele é ruim? Não, o medo não é ruim. O medo me faz entender algumas situações. O medo pode me parar em certos momentos e não permitir que eu faça algo que eu vá me prejudicar. Agora, o pânico, o exagero do medo, aí é uma outra coisa completamente diferente. O medo na dose certa, ele é ótimo, é um remédio fantástico para mim e para você. Vamos lá, medo e ansiedade, ele busca instalar medo e pânico, afastando as pessoas de Deus e levando-as a tomar decisões baseadas no medo que paralisa em vez da fé. O cristão, ele anda por fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem,
mas que se espera. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então nós estamos baseados na nossa fé, a fé em Cristo Jesus. E nós andamos segundo a nossa fé e não segundo o medo, porque o medo exagerado, ele paralisa, ele não me faz avançar, o medo não me deixa chegar no destino que o Senhor preparou para a minha vida. Orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade. Vaidade aqui não é sobre a pessoa se vestir bem. É sobre aquilo que está no coração, dentro da pessoa. A gente confunde às vezes as coisas. O Satanás, ele ama levar as pessoas a serem orgulhosas. E todo orgulhoso, ele diz que não depende de ninguém, não precisa de ninguém. Ele não precisa de ajuda, ele não revê os seus conceitos. O orgulhoso, Deus abate, como diz na sua palavra. O orgulhoso, ele é um com Satanás, porque isso é uma das características de Satanás, de ser orgulhoso e vaidoso. Ele não se arrependeu, ele não se humilhou. É sobre essa vaidade. Eu estou certo e acabou. Ninguém muda a minha forma de pensar. Eu nasci assim, eu vou morrer assim e acabou. Então, quantas pessoas têm sido prejudicadas e mesmo assim elas não se rendem a Cristo? O orgulho excessivo e a busca por reconhecimento pode afastar as pessoas de Deus, levando-as a priorizar a si mesmo, em vez de buscar a vontade de Deus. Então, tanto orgulhoso como vaidoso, e porque se alguém tem um orgulho, né, além daquilo que deveria, ele vai ser vaidoso, ele vai carregar essa marca também com ele. Então ele não precisa de Deus, se ele não trabalhar, ele não vai ter as coisas, é assim que ele pensa. Distrações e falta de foco, porque uma coisa está ligada à outra. Quando eu me distraio, logo eu vou perder o foco. E às vezes a gente se distrai de uma forma muito sutil. Isso também é uma cilada do inimigo. Estamos falando sobre as ciladas do inimigo. Talvez você não veja dessa forma. E o diabo não quer que você veja mesmo. Essa é a ideia. Ninguém que vende um produto ruim, ele vai falar de fato que é ruim. Ele vai falar que é bom. Ele vai investir que você compre o produto. E quantas vezes nós não caímos numa cilada dessa? Compramos, depois nós vimos que não funcionava, ou comprou e quando abriu a caixa não tinha nada, tinha ali um tijolo, papel, qualquer coisa desse tipo, né? São ciladas que nós vamos caindo. Distrações e falta de foco. Então, o diabo tem trabalhado muito através das redes sociais, principalmente, as redes sociais não são ruins, elas são boas, desde que a usamos de uma forma correta. Mas é muito simples, às vezes você pega o celular para, eu vou mandar uma mensagem para alguém, mas logo apareceu uma notificação, aí você vai ver, quando você vai ver, você vai responder aquilo, ou você vai printar, vai compartilhar, e aí depois você fala assim, o que eu ia fazer mesmo? Você perdeu o foco. Eu ia mandar a mensagem para fulano, né? Mas quando você olha para o relógio, você vê que passou o tempo. E geralmente nós desprezamos, esse momento é roubado aquilo que era importante. Às vezes deixamos de estudar, de fazer um curso através do nosso celular, porque estamos distraídos. Algo que vai acrescentar, que vai me levar, me preparar para aquilo que Deus tem. Mas muitas vezes eu fico focado em algo que eu não deveria e eu vou atrasando, eu mesmo vou atrasando o cumprimento das promessas de Deus com as minhas distrações. Satanás pode usar distrações e prioridades erradas para desviar as pessoas dos propósitos de Deus e da busca pela sua vontade. Pecados ocultos e vícios. O diabo pode usar o pecado como uma armadilha, levando as pessoas a se apegarem a vícios e a práticas erradas que as afastam de Deus. Isso nós vemos constantemente, o diabo investindo, trabalhando, tirando as pessoas do propósito do Senhor, mesmo essas pessoas estando dentro da casa do Senhor,
servindo ao Senhor, entre aspas, e o próprio Jesus disse: vocês não conseguirão, vocês não terão como servir a dois senhores, ou vocês servem a Deus ou a Mamon. Mamon é o Deus desse século, que tem trabalhado para nos roubar o tempo todo, tem preparado ciladas. Se ele estar com uma capa e uma aparência de luz, de coisa boa, extraordinária, mas que por trás existe um sentimento de destruição, falsos ensinamentos e heresias. Nós temos visto muito nos dias de hoje isso, e o avanço será maior. Às vezes a gente fala assim: mas tal igreja ou tal pastor, ele é herege, ele só fala heresias, essa igreja é herege, mas eles precisam surgirem também. Os falsos profetas precisam surgirem, não tem como combatê-lo, porque faz parte daquilo que aponta para o fim. Agora, eu e você precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos um herege, para não também nos tornarmos um que vai ensinar uma heresia para as pessoas. A Bíblia diz o que vai acontecer nos finais dos tempos, mas ela não diz, ela não dá o nome, não está lá o meu nome, o seu nome. O Marco vai apostatar da fé, o fulano de tal vai se tornar um herege e vai ensinar doutrinas falsas, vai levar pessoas ao erro. Não está lá o nome da pessoa e o que ela vai fazer. Está lá o acontecimento. E eu e você precisamos vigiar com relação a isso. Uma outra cilada do inimigo são as divisões e conflitos. O diabo busca semear discórdia e divisão tanto na igreja quanto nas relações pessoais, para enfraquecer a fé e a comunhão. Então, o diabo trabalha o tempo todo, e existem pessoas que vão comprando, elas vão caindo nessa cilada, quando elas deveriam vigiar, quando elas deveriam olhar para a Bíblia e dizerem: não, nós não vamos entrar nessa confusão, eu não vou levantar nenhuma contenda contra o meu irmão, eu não vou fazer nenhuma briga, eu não vou contender com os meus irmãos, com o meu pastor, com a minha mãe, com o meu pai, seja lá com quem for, porque a contenda ela vem do diabo e a divisão pertence a ele. Mas, infelizmente, algumas pessoas empoderadas, né, carregando um empoderamento maligno, e o que elas estão falando é o que está certo e acabou, ninguém passa por cima de mim, ninguém pisa mais em mim, eu não vou ser mais besta, não vou deixar mais ninguém pisar em cima de mim, eu não sou pano de chão. E aí tem um discurso ótimo que o diabo aplaude, quando nós, eu e você, que somos cristãos, precisamos ter humildade, reconhecer algumas coisas, entender algumas coisas, e se eu não entendo, eu busco conhecimento com relação a isso, para que não venhamos cair na cilada do inimigo. Essa é a nossa primeira aula, que começa falando sobre esse assunto. Eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.